Paz, irmãos. Bom dia a todos. Que os nossos corações se alegrem e entramos em júbilo por estarmos nessa manhã para ouvir as palavras que Jesus nos deixou no seu Evangelho. Que a luz maior desça sobre todos nós, nos tranquilizando e nos trazendo esperança, como espíritos que somos, que o Pai sempre nos ampara e sempre nos ama. Hoje nós falaremos sobre uma passagem do Evangelho: dai de graça o que de graça recebestes, e sobre as preces pagas. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, itens de 1 a 4. Jesus fala um pouco sobre o dom de curar. É uma passagem do Evangelho em que ele está reunido com seus discípulos no meio de uma multidão e está advertindo esses discípulos sobre alguns cuidados que eles deveriam ter quando saíssem em nome do Mestre para restituírem a saúde aos doentes, ressuscitarem os mortos, curarem os leprosos e expulsarem os demônios. Jesus nos alerta que todos esses prodígios que eles poderiam fazer e deveriam fazer, deveriam ser feitos gratuitamente, para o alívio daqueles que sofrem e para a propagação da fé no Evangelho nascente e na Era Nova. Advertindo os seus apóstolos, seus discípulos, que eles não poderiam comerciar, especular, nem usar como meio de vida. Teriam que usar desses dons como uma autêntica doação, firmada no desinteresse pessoal e constituindo assim o sinal de união deles com Deus. Jesus adverte que se mercadejassem, se negociassem os seus dons, eles não estariam em comunhão com o Pai, com a espiritualidade maior e com os santos anjos do Senhor, como conheciam na época. Os espíritos nobres, como assim os chamamos hoje, que assessoravam os seus discípulos, jamais aceitariam, como não aceitam ainda até hoje, o nefando comércio monetário entre os benefícios materiais e os benefícios espirituais, e se afastariam. Não há negociação no mundo da espiritualidade. Os apóstolos, os discípulos do Mestre, eram portadores de uma mediunidade e exerceram essa mediunidade com grandiosidade e abnegação, deixando por onde passavam rastros luminosos que clareavam e amparavam a muitos que os procuravam. Para continuar mantendo esse rastro luminoso, os apóstolos trabalhavam. Não desejavam ser um peso para a economia social da comunidade. Eles tinham as suas obrigações do dia a dia. Porque aquele que realmente se dedica ao bem e o faz com gratuidade, com generosidade, experimenta um incomparável júbilo, uma incomparável alegria por poder doar, ao invés de receber, por poder ajudar antes que ser ajudado. É um dom, uma graça, quando podemos doar, quando podemos ajudar. Mas para isso precisamos compreender que não podemos nos aproveitar, explorar aqueles que nos amam espiritualmente. E os apóstolos nos davam essa lição também, seguindo os conselhos do Mestre. Eles não se aproveitavam e não exploravam aqueles que os amavam. Eles davam as mais eloquentes lições de grandeza moral e de verdadeira fraternidade. Davam de graça o que de graça haviam recebido. Compreender essa fala do Mestre é importante para que tenhamos a certeza de que todos nós recebemos de graça muitos e muitos dons.
e que devemos levá-los a outros gratuitamente. Ainda hoje, assim deve ser a conduta de todos nós que mergulhamos no mundo íntimo dos valores espirituais. A mediunidade, os dons que o Pai nos dá, é mais um dentre esses diversos que recebemos gratuitamente. E jamais poderemos transformar qualquer desses dons que recebemos gratuitamente em uma profissão sob qualquer pretexto. Compreender esses benefícios que estão em nós, que a nossa alma em júbilo se dá conta, é compreender a generosidade de Deus, é compreender o amor de Jesus que nos dá gratuitamente todos os dias e nada nos cobra, apenas aguarda, apenas espera que caminhemos. E Jesus, continuando a sua fala para os seus discípulos no meio da multidão, ele dá um outro alerta antes que eles partissem para pregar em nome dele. E todo o povo que o escutava ouve o seguinte: cuidado com os escribas que se exibem ao passar com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas. Os escribas cobravam por suas preces. Jesus continua: cuidado com os escribas que querem ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, e a pretexto de orarem longamente, devoram as casas das viúvas. Cobravam absurdos. Essas pessoas, Jesus conclui, receberão a condenação mais rigorosa. Negociar com os dons do Pai sempre haverá consequências, porque a prece, o pedir, o orar, é um ato de caridade, é um arroubo que sai do nosso coração. Quando nós nos dirigimos a Deus em nome de outro irmão e cobramos por isso, nós estamos nos transformando em um assalariado, em um intermediário da espiritualidade, de forma extremamente pejorativa. Quando nos pagam para que oremos, a nossa prece se transforma numa fórmula que vai se ajustar ao quanto nos pagaram por ela. Se nos pagaram muito, oramos muito. Se nos pagaram menos, oramos menos. Cabe a nós uma pergunta que está no Evangelho: será que Deus mede ou não mede as suas graças, os seus benefícios, pelo número das palavras que nós pronunciamos nas preces? Será que Deus vende os benefícios que concede a todos nós? Será que é possível que Deus subordine a uma soma monetária um ato de clemência, um ato de bondade, um ato de justiça, que nós, orando e pedimos pela sua misericórdia? Há valores estipulados para isso. Será possível que Deus, que é todo amor, bondade, perdão, misericórdia, suspenderia a sua justiça, suspenderia a sua clemência, a sua bondade, se o valor não fosse pago ou se fosse insuficiente? A nossa lógica, o nosso raciocínio, o nosso entendimento, a nossa razão nos diz que isso é impossível. Que Deus, que é a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas que ainda somos o direito de nós estabelecermos um preço para a sua justiça. Precisamos entender isso e compreender que a prece, pedir para obter, não precisa ser paga em valores monetários. Não há necessidade disso, porque a justiça de Deus é como o sol. Esse sol que está hoje sob nuvens, ela existe para todos, para o pobre como para o rico, para o inocente como para o criminoso.
não nos é lícito, não nos é honesto comerciarmos com as leis do soberano do universo. Compreender que esse sol é para todos aquece a nossa alma e nos liberta, porque as preces que são pagas nos desobrigam de orarmos psicologicamente. Ao pagarmos, nos desobrigamos de fazer a prece, já que o outro está fazendo por nós. Desconhecemos algumas coisas importantes sobre o mecanismo da prece. Acreditamos que estamos quites. Ainda somos ignorantes das leis universais. Os espíritos, os anjos do Senhor, se sentiriam tocados por valores monetários? Ou se sentiriam tocados pelo fervor da prece que nós proferimos ao nos voltarmos para eles? E qual pode ser então o nosso fervor quando transferimos para uma terceira pessoa o encargo de orar mediante um pagamento? Como nos ligaremos ao Pai quando o fervor dessa terceira pessoa passa essa obrigação para uma quarta e assim por diante? Nós não estamos compreendendo o real valor da prece e estamos reduzindo a um valor de uma moeda corrente que nós conhecemos. E por isso Jesus nos diz: seja o que for que pedirdes na prece, acredite que obterá, e concedido vos será o que pedirdes. É importante compreendermos isso, porque a prece, ela faculta em nós uma mudança de comportamento, em razão das energias que vão constituindo à medida que vamos clamando e vamos nos acalmando interiormente e nos predispondo para o nosso crescimento. Jesus, quando faz aquele discurso para os seus discípulos, é um discurso severo, mas rico, porque a multidão o cercava e era necessário que eles aprendessem também. E ele adverte que concede a todos aqueles que o seguem, com sinceridade, os tesouros da transferência da saúde e da paz, desde que o façam cada um dando gratuitamente o que gratuitamente recebeu. Somos capazes de transferir saúde e paz gratuitamente, porque é um dom que recebemos e que podemos fazer uso. Quando resolvemos pedir, nós vamos nos libertando dos grilhões do orgulho e nos abrimos receptivos ao auxílio da espiritualidade. Quando o outro pede por nós, nós não vivenciamos essa libertação. Nós, à medida que pedimos, que oramos, ficamos mais maleáveis. Vamos nos renovando para conquistar outros valores que nós necessitamos. A importância da prece, Jesus nos ensina quando ele buscava em oração o vínculo com o Pai, mantendo esse intercâmbio pela inspiração e coragem e que sempre esteve revestido. Jesus orou no horto, orou no deserto, não pediu para ninguém orar por ele. E durante todo o seu ministério, Jesus estava em prece, inclusive no momento em que doava a própria vida, para que compreendêssemos a importância da espiritualidade e desse mundo que nós vivenciamos. Ele nos ensinou que a oração tudo pode, pelo que resulta do interior do nosso ser, alterando a nossa capacidade de entender a vida e os nossos acontecimentos diários. Quando oramos, quando pedimos, nós reflexionamos, nós nos assistimos emocionalmente e compreendemos a partir daí a necessidade de ajudar o nosso próximo, gratuitamente. Porque recebemos gratuitamente o dom de pedirmos e obter. E todos nós somos capazes disso.
Quando oramos, quando pedimos, o psiquismo divino flui através de nós. Deus nos sustenta, nos conduz em todos os dias de nossas vidas. Existe um fluxo e um refluxo de forças que nos percorre e nos impulsiona ao prosseguimento pela paz e pelo amor maior. E ao fazermos isso, começamos a distribuir gratuitamente o que recebemos gratuitamente da espiritualidade enquanto oramos e pedimos. As duas coisas estão interligadas. Orarmos por nós mesmos faz parte do crescimento individual que nos permite receber gratuitamente para distribuirmos gratuitamente a boa nova, o Evangelho de Jesus, consolar corações aflitos, afagar mentes perturbadas, aliviar dores de feridas incuráveis. E isso está ligado à oração, à prece. Compreender esse processo de que de nós depende coordenar os movimentos que nós executamos. E nós vamos eleger a nossa meta, o nosso avançar. O que desejamos? O que almejamos? Qual o nosso propósito ao nos ligarmos cada vez mais ao nosso Pai através de Jesus, o nosso Mestre? Ao nos submetermos a essa força vital que vem do mais alto, tudo é acessível para nós e poderemos chegar a bom termo nas nossas aspirações e nosso desejo de paz. Ao vibrarmos esse amor através da oração, ao proporcionarmos a gratuitidade da vibração que carregamos, aquele que está ao nosso entorno, nós criamos uma ponte divina de energia. E essa ponte divina é alcançada, como Jesus nos diz, pedi e obtereis. Enquanto oramos, nos revigoramos com as forças que nos invadem. A energia superior restaura o nosso equilíbrio, o nosso campo vital, nos recompõe, nos sustenta como espíritos encarnados que somos, faz com que a espiritualidade amiga esteja ao nosso redor, nos ajudando gratuitamente, assim como já foram ajudados gratuitamente. Quando oramos e pedimos a Deus, nós estamos, por alguns momentos, acima das misérias humanas. Devemos recorrer à oração em todos os momentos das nossas vidas, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na miséria, no êxito e no fracasso, porque a oração confiante nos traz a resposta divina. Não fica sem resposta. Por isso, Jesus aconselhava para orarmos no silêncio do nosso quarto. Não pedir a outro, porque o Pai já sabe o que está em nosso coração. Quando buscamos Deus pela oração e pedimos sinceramente, Ele responde mediante intuições do que fazer, de como fazer e para que, fazendo, nós sejamos felizes. Buscar a felicidade não está nas coisas materiais do dia a dia, na ânsia de superarmos os obstáculos que a matéria nos impõe. Está em encontrarmos o equilíbrio entre o mundo em que estamos e a nossa verdadeira casa, que é o mundo espiritual. E a única ponte que se faz é através de Jesus, que não cessava de recomendar que nós operássemos nos enfermos desejosos de saúde e renovação interior. Que a mudança da conduta mental e moral traz em nós a concretização para o bem-estar, para o nosso reequilíbrio físico, moral e espiritual. Todo e qualquer pedido que nós fizermos através da prece, conseguiremos. Porque o ato de orar
já constitui uma expressão de humildade perante a vida, um despertar da consciência para a compreensão dos objetivos a que nos devemos entregar. E quando pedimos para alguém orar por nós, não estamos sendo humildes, embora não o percebamos às vezes. Nós ainda carregamos em nós o orgulho, a ignorância, a sombra que vai nos dominando, e somos responsáveis por nossos atos e pelos caminhos que escolhemos a seguir. Orar nos ilumina. Doar gratuitamente o que recebemos gratuitamente nos fortalece, nos traz forças para consolar o próximo, apesar das nossas dores, que muitos e todos nós carregamos, às vezes mais acerbas do que aquele que está nos pedindo ajuda. Que possamos dar de graça o amor que recebemos do Pai e pedir mais e mais amor para todos nós que habitamos esse planeta que chamamos Terra, que nos foi dado gratuitamente por Jesus e é gratuitamente amparado pelos mensageiros do Mestre, para que nós possamos evoluir nesse planeta que amamos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nós, porque ela é nos dada gratuitamente. Que possamos distribuí-la gratuitamente. Que a prece, que possamos pensar em pedir para que o outro faça, mediante um pagamento qualquer, seja feita por nós mesmos. Porque ao fazermos a prece, nós nos tornamos luz, crescemos do interior para o exterior. E a luz que acende do interior para o exterior, ela não se apaga. Ela brilha cada dia mais pelo combustível da fé, pelo combustível do amor, pelo combustível do Mestre que nos diz: eu vos amo, vinde a mim, vós que sofreis. Eu me vou para criar outras moradas, para que possam vir até a mim. Bom dia a todos, que sejamos todos nós envolvidos pelo amor do Mestre e que tenhamos em nossos corações essa paz que a espiritualidade nesse momento coloca gratuitamente sobre todos nós. Obrigado e até uma próxima oportunidade.